Saudações efusivas, estamos aqui para mais um vídeo sobre fotografia básica. Eu estou montando aqui no canal uma playlist de fotografia básica para você impulsionar o seu aprendizado, para você começar aí de maneira gratuita. Se você gostar, considere se inscrever no canal e dar o like no vídeo. E bora lá para o nosso tema de hoje, que é nada mais nada menos do que os tipos de câmeras fotográficas e seus sensores. Lembrando que a gente já teve a aula 1, que foi sobre como funcionam as câmeras fotográficas, e hoje a gente vai ver os tipos de câmeras fotográficas, porque eles interferem diretamente no estilo de fotografia que a gente faz. Bom, então vamos começar. Tipos de câmeras fotográficas e sensores. Basicamente a gente tem 3 tipos de câmeras fotográficas: grande formato, médio formato e pequeno formato. A câmera de grande formato foi a primeira a ser inventada, então ela é literalmente aí a ancestral maior de todas as outras câmeras, e isso significa que a fotografia já foi inventada em grande estilo, né, no grande formato. Depois a gente tem o médio formato, que é aí basicamente um intermediário entre o grande e o pequeno formato, e o médio formato costuma ser o formato da fotografia mais cara que a gente tem no mercado, porque ela já consegue entregar uma grandíssima qualidade, mas ainda tem alguma agilidade. E depois a gente tem o pequeno formato, que é de longe o formato mais popular, que as pessoas mais fazem, que vai desde câmeras profissionais até todas as câmeras amadoras, incluindo o seu celular. Não que você não possa ser profissional com celular, muita gente é profissional com celular hoje em dia, tanto para foto quanto para vídeo, mas todas elas estão aí no campo de pequeno formato. Então as categorias elas são feitas pela divisão do tamanho do sensor e de características que ela entrega a partir do tamanho dela, porque vamos lembrar que a fotografia ela segue os princípios da física. Ela é basicamente uma demonstração ótica, uma representação ótica que a gente consegue gravar a imagem. Então é tudo física, tá? A física da lente, a física de formação da imagem, e era a química de fixação da imagem, e ainda é, né? Ainda existe a fotografia química, analógica, mas agora a gente tem também a fotografia digital, né, através de impulsos eletromagnéticos. Bom, o pequeno formato, então, o maior formato entre os pequenos formatos é o 35mm e que a gente também chama de full frame. Full frame é um desses zilhões de termos que a gente importou do inglês, e full frame quer dizer quadro inteiro. Então é basicamente quando começaram a fazer as câmeras digitais, os fotógrafos eles estavam esperando ali que eles fizessem um sensor exatamente do tamanho de 35mm, do filme de 35mm, e aí quando atingiram isso, chamaram ele de full frame. Por quê? Porque está dizendo que ele é rigorosamente o mesmo tamanho da película de 35mm, ok? Mas a gente já tem outros formatos consagrados no pequeno formato digital. Por exemplo, a APS-C, que minhas câmeras da Fuji são sensores APS-C, a gente tem o micro 4/3, a gente tem sensores de 1 polegada, e aí é o que consegui, tá? Ainda mais hoje, no mercado digital, a gente tem sensores de tamanhos diferentes aí, de tudo quanto é jeito, beleza? Então o pequeno formato é o maior em todos os sentidos. Ele é pequeno, mas ele é o maior mercado, ele é o mais utilizado e o mais popular, enfim. Depois a gente tem o médio formato. O médio formato, quando era película, ele era uma película de 6 centímetros de altura, 6 centímetros, um negativo inteiro, e aí a largura poderia variar muito. A câmera de médio formato que eu tenho aqui, eu tenho 2 câmeras de médio formato aqui. Uma faz 6 por 4,5, então 6 centímetros de altura por 4,5 centímetros de largura, e a outra consegue também fazer em 6 por 9, tá? Outros formatos muito comuns em médio formato são 6 por 6, 6 por 7, e enfim.
há outros também tem os formatos panorâmicos. Daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico para vocês, uma imagem, aliás, desses tamanhos para você ter uma noção menos abstrata do que eu estou falando. E o grande formato a gente tem como se fossem chapas maiores, então a fotografia de grande formato ela é mais lenta, por quê? Porque você faz uma matéria-prima, né, um negativo, enfim, a primeira foto gigante, então você tem ali formatos de 20 por 25 centímetros e de 10 por 12 centímetros, que são formatos aí consagrados, mas na verdade ela pode ser construída do tamanho que quiser. Tem pessoas que constroem suas próprias câmeras, elas fazem, enfim, do tamanho que elas quiserem, do jeito que elas quiserem, basta que ela consiga colocar ali o material fotossensível no fundo para fixar a imagem. Os tamanhos mais comuns, então, quando a gente tinha fotografia analógica, eram esses, tá? Então, de grande formato, 12 por 10 centímetros, de médio formato, como eu falei ali, a altura de 6 centímetros e a largura poderia variar, tá? Os 6 por 6 e os 6 por 7 eram os mais comuns, o 6 por 6 que é o formato quadrado e o 6 por 7 que é um pouquinho maior, o 6 por 4,5 que é o que eu mais gosto. Por algum motivo eu vejo as pessoas falarem que seria uma câmera de médio formato de entrada, o que para mim não faz nenhum sentido. Se você já tem câmeras full frames, né, de 35mm que já são profissionais, como é que uma câmera que é 6 por 4,5, ou seja, que é de médio formato, vai ser de entrada? Eu entendo que as pessoas estão dizendo que ela é de entrada para o mundo do médio formato, mas mesmo assim eu não concordo, eu acho um absurdo falar que uma câmera com um potencial desse é uma câmera de entrada. E existiam outros também formatos panorâmicos, tá? E aqui embaixo a gente tem, o filme de 35mm. Estão vendo? 35 por quê? Na parte horizontal maior são 36mm e 24mm de altura. E também outros milímetros, tá? 28 por 28, enfim. A gente já teve isso porque o cinema também já teve vários aspectos ali, porque na mesma película tem que estar a imagem e tinha que estar a pistinha de som, que ia tudo junto na película. Então tem variações, tá? Mas a película é que a gente chama de 35mm, ok? Então grande, médio e pequeno formato. Esses eram os mais comuns no mundo analógico, mas você já consegue vislumbrar que existiam várias variações. Ok? Esse vídeo é cheio de informações sobre fotografia básica, informações importantes que todo mundo que quer dominar a fotografia precisa ter. Mas se você quer um passo a passo de como colocar isso na prática e, acima de tudo, fazer isso através de técnicas de fotografia de rua, se inscreva aí no link O Caminho da Fotografia, porque eu estou transformando esse curso meu, que eu coloquei aqui no YouTube em 2023, em um livro, e ele vai te guiar na sua prática para você aprender tudo isso que eu estou colocando aqui de fotografia básica. Então clica lá, deixa seu e-mail e fica por dentro aí das novidades. E volta para o vídeo. Agora aqui a gente tem atualmente os mais comuns no mundo digital, mas o digital muda mais ainda, tá? E aí já vou falar por que o full frame continua sendo uma coisa muito importante para a indústria, a gente enxergando a fotografia como uma indústria. Então olha aí, a gente tem o médio formato que nesse momento está ali em 44 por 33 milímetros. Então não seria mais 6 centímetros, mas sim 4 centímetros, quase 4 centímetros e meio e 33. Por quê? Esse neste momento, um formato que a indústria achou que consegue entregar uma qualidade maior do que o full frame e também não faz arquivos tão cavalares gigantescos. Hoje a gente já tem, por exemplo, grande parte das câmeras de médio formato que são produzidas nesse momento já tem 100 megapixels. Então, assim, a qualidade é muito grande, os arquivos são muito grandes e aí a tecnologia ela não pode andar e deixar você simplesmente na mão de arquivos que você não consegue, não tem computador o suficiente para trabalhar. Tem câmeras acima de 100 megapixels, tá?
A Phase One tem uma câmera, né, mais brutal e tem esses projetos de câmeras que são mandadas para o espaço, enfim, tal. É uma coisa industrial. Mas por enquanto o padrão é esse, e se existe esse padrão e ele está dando certo, isso tende a ficar por muito tempo. Por quê? Porque as fabricantes elas já fazem uma lente específica para conversar com aquele sensor. Então a tendência é que vão se criando coisas a partir desse sensor. E é por isso que o full frame é tão importante. Se a gente pensar que o 35mm também foi o formato mais popular durante a maior parte do século XX, ele foi inventado ali como fotografia, né? Ele já era do cinema, mas a primeira câmera que usou o filme de 35mm foi em 1925, foi a Leica. Então, rapidamente ele passou a dominar pela sua versatilidade, pela sua rapidez, e você tem uma indústria inteira baseada nas lentes daquele tamanho. Então, assim, se eles acabassem com o tamanho full frame, toda essa herança do século XX ali ia ficar diferente. Inclusive, no vídeo, na aula que a gente vai tratar de lentes, a gente vai retomar o padrão full frame e a importância dele para, enfim, para a gente se situar no mundo fotográfico. Depois, a PSH, a PSC, esse aí foram os primeiros formatos que eles foram testando, que são um pouco menores que o full frame, mas que entregam grande qualidade, inclusive tendo câmeras de cinema profissional que ficam nesse range aí. O APS-C por enquanto, meio que o vencedor aí, mas mesmo nos sensores APS-C, alguns são de tamanhos diferentes de outros, não existe um padrão só. Por isso que você vai ver que, dependendo da marca, o fator de corte de um sensor APS-C é diferente de outro, porque não existe um padrão totalmente definido. Aqui eu coloquei aí um tipo de sensor APS-C, né, 23x15, é só para a gente ter uma noção ali em relação ao full frame, que é o 36x24, né? Então a gente vê que tem uma diferencinha. Depois a gente vem com o micro 4/3, que é um formato que persiste, tem várias câmeras boas e é meio que dominado ali pela Panasonic, que tem a parceria com a Leica, né? As lentes das câmeras Panasonic de hoje, elas são feitas pela Leica. A Leica também lançou uma câmera com esse formato muito interessante. A gente tem outras como a Olympus. Então existe um mercado do micro 4/3. E lembrando, gente, que já há alguns anos as câmeras micro 4/3 têm uma qualidade muito legal e são mais baratas, obviamente, e a tendência é só que melhore. A tecnologia melhora e vai conseguir entregar cada vez mais qualidade nesse mesmo tamanho, ou seja, mantendo lentes, mantendo coisas que você já tem. Depois, sensores menores, 1 polegada, um pouco menos de 1 polegada, 1,1 polegadas. A gente vê isso muito nos mercados de celulares, né? Eles dizendo que o sensor agora tem pelo menos 1 polegada, tal. As câmeras de ação vendem muito isso. Hoje em dia a maioria tem um sensor de 1 polegada e 1/3. Enfim, é o que a galera consegue. Mas daí para baixo a gente já tem uma fotografia, né, que em termos de qualidade final está bem aquém do que seria ali um full frame mesmo, no pequeno formato, mas que, convenhamos, se a gente estiver só se restringindo a produzir para o mundo digital, é tranquilo. É por isso que você vê fotos de celulares e você vê elas em celulares, né, no Instagram, enfim, qualquer coisa, e a foto está super legal. Por quê? Porque os arquivos que viajam no mundo digital, eles são essencialmente de menor qualidade possível, mantendo a forma dele, para que os dados fluam. Os dados eles precisam ir de um lugar para o outro, e quanto menor for os dados, melhor para esse fluxo. Então, mesmo os sensores de 1 polegada, se a gente está falando só de ver as coisas no celular, eles entregam uma boa qualidade, tá? Se você for ampliar em 60x40, aí, né, e ver ao vivo, aí você vai começar
a ver que existe uma diferença de qualidade muito grande. Então, pense nisso também quando você for adquirir uma câmera e tal. Às vezes você está só começando, você quer só estudar fotografia, tal. Câmeras de micro 4/3 são bem interessantes. Eu mesmo, até profissionalmente, já trabalho com a PSC, que eu acho que já está de bom tamanho, e eu trabalharia sim com formatos maiores, mas só mediante cachês maiores também, porque YouTube, rede social e tal, eu não vejo por que nem passar de APS-C, e francamente com o micro 4/3 só estava de boa, e francamente tem muita gente aí fazendo muita coisa com o celular. Bom, qual a principal diferença de resultados? Que a gente já começou a falar nisso, mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Então, quanto maior o formato, maior a qualidade de ampliação sem perda de detalhes. Então, o que é essa qualidade aqui? Estou falando da qualidade física, que é basicamente o quão você pode ampliar sem perder detalhe. Isso é importante, ok? Então, aí não tem muito mistério. Grande formato é a maior qualidade de todas, médio formato tem uma qualidade absurda e o pequeno formato é o que tem menos qualidade entre os 6, embora a gente tenha aí câmeras full frame com grandíssima qualidade, ok? E até a PSC, como eu estava dizendo. Mas você vai perdendo, por mais que a full frame de 60 megapixels tenha uma grande qualidade, ela não tem uma qualidade tão grande quanto a de médio formato ou a de grande formato. E aí, lembra, eu não estou falando de foto boa, estou falando de qualidade dos detalhes se você ampliar, ok? Pronto. 2. Quanto maior o formato, menos suscetível a ruído na imagem em altos ISO. Então, quando você usa um ISO alto, os sensores menores sofrem mais e geram mais ruído. Questão física, tá? Não tem como fugir disso. 3. Quanto maior o formato, menos profundidade de campo com a mesma lente. A mesma lente que eu estou dizendo aqui são os mesmos milímetros. Obviamente que o seu campo de visão também muda. Então, por exemplo, você tem uma lente de 50 milímetros no full frame, que é o padrão que a gente coloca ali para a gente conversar. Então, 50 milímetros é uma lente normal. Se você for para o APS-C, aí os 50 já não vai ser o ângulo de visão que você está acostumado com 50. Ele vai ser um ângulo de visão mais próximo dos 75 milímetros, por exemplo. Ok? E a profundidade de campo dele vai ser diferente também. Só que no caso dos sensores menores, a profundidade de campo é maior. Aí eu já teria que te explicar de uma maneira mais visual. Mas o que acontece é isso, certo? A tendência geral é essa. O formato maior, ele tem menos profundidade de campo. Então, isso faz com que seja mais fácil desfocar o fundo. É uma coisa que muita gente gosta, tal, paga caro para isso. E você consegue fazer desfoques muito diferenciados em formatos maiores e realmente tem gente que usa isso de uma maneira belíssima, enfim, consegue resultados fantásticos. Então a gente tem os formatos bonitinhos aqui, mas o que manda é o tamanho da película ou do sensor que vai captar, ok? E obviamente isso vai ter uma relação com a lente que você está usando. Então assim, é muito difícil você comprar uma câmera de médio formato ou de grande formato desavisado, porque elas são muito caras. A não ser que você ache aí no antiquário da vida e tal, câmeras mais antigas em pleno funcionamento e que a pessoa não saiba o valor dela. O que acontece? Porque se ela souber, ela também vai vender num preço ajustado. Mas hoje sim, você realmente assim, a diferença de você comprar uma câmera de médio formato analógica e uma digital é gritante. Gritante que eu estou falando, pode ser uma diferença de 40 mil, 50 mil ou mais. Claro, a película fotográfica, ela tão pouco está barata. A gente está falando que hoje em dia os filmes estão aí na casa dos R$100 e poucos cada rolo de filme. Mas mesmo assim, até que você chegue a 50, 60 mil, que seria o preço de um equipamento de médio formato hoje com a sua lente, vai muito filme aí, né, para você fazer. Mas convenhamos, médio formato
não é o mais indicado para iniciante. Se pintar na sua porta, legal. Mas se você está iniciando e principalmente se o seu orçamento é curto, comece no pequeno formato. Só busque aí uma câmera que te permita todos os controles manuais, porque assim você consegue aprender. Ok? Então valeu, até a próxima. Se gostou, deixa o like, se quer ver mais, se inscreve e muito obrigado por assistir até o final. Valeu!